que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Salve, salve! Cidadão Quem na área, sejam muito bem-vindos. Estamos juntos para mais um bate-papo, mais um programa. Muito obrigada pela sua companhia. Bom, hoje a nossa convidada, ela é cantora, atriz, produtora cultural e primogênita numa família que eu tenho certeza que você conhece. Mas antes de eu revelar esse sobrenome, quero dizer que para mim uma marca dessa minha convidada de hoje é o sorriso, é a leveza, é a gentileza, é a espontaneidade e, claro, a voz que é lindíssima. Hoje a gente vai conhecer mais da história de Nara Gil, aqui no Cidadão Quem. Olha esse sorrisão. Tudo bem, Nara? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Maravilha ter você aqui. Tá vendo? Eu fiquei pensando como eu vou apressar a Nara. E quando eu penso em você, eu penso muito no seu sorriso, que tá no palco junto com você, né? É. Engraçado que é uma coisa que eu levo mesmo pro palco. Pois assim. Pois é. Eu sou do tipo que sorri muito mesmo. Mas bom. eu levo pro palco. Que maravilha. Vamos começar falando sobre a sua infância. Você nasceu mesmo aqui em Salvador? Nasci Como era a em rua Salvador. que você morava? Na verdade, meus pais tinham acabado de mudar para São Paulo. Sim. Porque meu pai fez um concurso para a Gessilever, né? Ele tinha acabado de se formar em administração de empresas, aqui pela Universidade da Bahia. E ele fez um concurso, passou nesse concurso, foi para São Paulo para ser trainee, executivo trainee, né, da Gessilever. E casou com minha mãe justamente aquela coisa formalzinha, né? Sim. De casar, ter um emprego, e aí primeiro emprego, e vai. Aí foram para São Paulo. Minha mãe, enfim, ficou grávida lá. Só que ela, em São Paulo, ela conhecia muito pouca gente, assim. E primeiro filho ficou insegura, voltou, graças a Deus. Para ter você aqui. Para me ter aqui. Aí eu nasci em Salvador. Mas sua infância foi aqui também? Foi. Aí, assim, na verdade, minha infância foi um pouco conturbada, porque meus pais se separaram logo, assim. Eu nasci em 66, minha irmã Marília nasceu em 67 e justamente em 67, assim, eles se separaram. Em 68, meu pai foi preso. Sim. E foi para o exílio. Minha mãe foi estudar. Ela foi fazer universidade depois que eles se separaram. Aí ela foi estudar na Gama Filho, no Rio de Janeiro. Ela estudou letras e literatura. E aí eu e minha irmã fomos morar com os meus avós em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Na infância você conviveu muito com a sua mãe, né? Sua mãe era professora de literatura. Sim. Quais são as suas principais lembranças com sua mãe? Cara, minha mãe era a pessoa assim, mais gentil, educada, quieta, calma. Ela nunca elevava a voz, ela era essa pessoa sempre estável, assim. Eu acho que estabilidade. Sim. E ela nos deu exatamente isso, essa estabilidade. Por toda essa coisa conturbada de vida. De um lado acontecendo, né? Acontecendo, família, pai, artista, blá, blá, blá. Mas minha mãe era o porto seguro da gente, meu e de minha irmã. Assim, você era muito pequena quando o Gil foi exilado, né? Sim. Mas você tem alguma 2 anos. recordação dessa época ali, quando ele voltou, de repente? Na verdade, assim, a gente, né? Porque justamente nós fomos morar com os meus avós paternos, né? Os pais do meu pai. Sim. Em Vitória da Conquista. E a presença de meu pai era super forte dentro de casa, porque eram os meus avós, né? Os pais dele. Então, a gente falava dele o tempo inteiro, e eles escreviam cartas e tal. Sim. E meu avô e minha avó liam as cartas, algumas coisas pra gente, quando falava da gente. Às vezes tinha notícias em revista. Eu me lembro de uma reportagem da revista Manchete, que acho que meu pai foi para um festival, acho que era do Festival da Ilha de White, que foi notícia, assim, e tinha várias fotos e tal.
E aí, meu avô comprou várias dessa revista, porque meu avô era, né, o filho dele. Sim, queria distribuir para os amigos, aquilo. mostrar para os amigos. E meu avô comprou várias daquelas revistas e ficava mostrando para a gente as fotos. E aí eu me lembro que Marília, ela falava, não é o meu pai. Porque ele fisicamente já estava diferente de como a gente conheceu. Quer dizer, né, daquele pai, aquela imagem de pai que a gente tinha. Meu pai mudou muito, né, no exílio. Ele começou a fazer macrobiótica, emagreceu, deixou o Black crescer, e aí barba, enfim, ele virou outra pessoa. Sim, sim. E aí a gente tinha essa coisa do diferente. Minha irmã rejeitava esse diferente. Eu não, eu achava aquilo o máximo, assim, achava ele queria saber mais, assim, e estar mais perto. E você tem lembrança do reencontro? Tenho. Ele voltou em 72. E aí, primeiro, nasceu meu irmão, Pedro, que nasceu no exílio, né, em Londres. E Sandra Drão, que era casada com meu pai, mãe de Pedro, ela trouxe Pedro para a gente conhecer, antes de deles voltarem. Sim. Então, ela foi lá em Conquista levar Pedro para conhecer meus avós e as irmãs, né? E esse encontro foi super lindo, assim, um irmão vindo Sim. de um outro universo. Assim. Esse reconhecimento de uma pessoa que até então estranha, mas que é irmão, Exatamente. Né? Foi muito lindo, assim, foi bem bacana. E Sandra era uma mulher, é uma mulher fascinante, assim. Eu fiquei absolutamente encantada com ela, porque eu não conhecia, né? Então, fiquei muito encantada com ela, assim, nesse primeiro encontro. E depois, aí, quando eles voltaram, eles voltaram para morar em Salvador. Eles foram morar em Itapuã. E aí moravam, assim, Dedé e Caetano moravam numa casa, meu pai e Sandra moravam na outra. Era, assim, tipo 4 casas diferentes, então sim, a convivência era muito já era louca. Intensa. Já era intensa. E aí, assim, a gente passou, acho que esse verão, que foi de 72 para 73, a gente passou nessa casa em Itapuã. Foi assim. Você estudou aqui em Salvador? Estudei nos Maristas. Como era Nara na escola? Era aquela tímida ou era aquela mais eu sou tímida. Olha! Eu sou tímida, mas eu adoro gente. Sim. Então, eu sou de conversar. Então, eu conversava muito. Eu me lembro que eu tinha uma coordenadora da escola que, acho que na 7ª série, sei lá, 6ª série, ela me deixou em recuperação só porque eu conversava muito na sala. Nossa! Eu tinha passado, assim, aquele 10º. Sim. Que ficou faltando, que ela passava todo mundo, mas não tinha problema esse 10. Não vou deixar. Mas comigo ela me disse, você fala muito na aula, você atrapalha seus amigos, seus colegas. Então, eu falei, tá bom. Aí eu sou teimosa também, sim, um pouquinho. Eu falei, tudo bem, eu vou ficar de recuperação, mas eu vou tirar 10 em todas as provas da recuperação e vou tirar 10 na nota final da recuperação. E aí tirei. Tá vendo? Aí ela... E eu vou continuar conversando. Olha aí. Já falei isso. Então, a gente já entendeu um pouco de como era a Nara Gil nessa adolescência, na infância, adolescência ali, né? Já deu para entender. Isso é maravilhoso, porque mostra que você já tinha, né, o seu jeito, a sua personalidade. Tinha. Né? Eu sempre fui de personalidade forte. Nara, eu vi uma entrevista sua onde você falou uma coisa que eu achei muito importante, que eu acho que diz muito sobre o Brasil, que você trouxe uma discussão sobre como pessoas pretas hoje em dia não têm os registros, não conhecem seus antepassados, as suas origens, né? Sim, sim. Isso, para mim, fala muito sobre o Brasil mesmo, porque, como você disse nessa entrevista, isso é um traço nacional, porque existem muitas pessoas que também se veem nesse lugar, que sabem quem são os avós, mas chegam ali nos bisavós, dão uma barrada e que não conseguem mesmo acessar. Se você não tem convívio com os mais velhos, né? É difícil de saber, porque
Bom, a história da escravidão foi totalmente apagada no Exatamente. Brasil. Quase que totalmente, né? Deliberadamente, na verdade, né? Rui Barbosa queimou todos os arquivos e tarará. E um apagamento intencional, né? Que fala sobre o que é o Brasil hoje em dia. Exatamente. E então, aí o que se tem notícia são coisas de jornal, coisas, né, notas e coisas de família mesmo, que, né, que as famílias trouxeram. Claro que o candomblé preservou muitas coisas, né, a própria cultura negra tentou preservar de alguma forma, mas é muito, muito difícil. Assim. E diferente de pessoas brancas, por exemplo, que na sua maioria sabe quem são sua descendência, né? Por exemplo, meu sobrenome Lucciola, minha descendência é italiana, meu tio já construiu lá a minha árvore genealógica e tal, chegou lá até... Imagina que os pretos, quando chegavam no Brasil para serem escravizados, tinham até os nomes eliminados. Então, assim... como é que você vai saber de onde você veio se seu nome é apagado? E aí você gera filhos e os filhos são perdidos e levam outros nomes e os nomes dos, sei lá, dos donos difícil. Pois é, essa é a forma que o Brasil lida com memória, né? E eu vi que recentemente o Gil lançou um museu virtual, que é o segundo museu virtual de um artista preto Google, no Brasil. O primeiro foi o Itamar Assunção e agora o Gil. E isso, para mim, é um ponto muito importante, porque preservar essa memória, até usando nessa linguagem virtual, que é aquela coisa que vai ficar lá para sempre, isso é muito interessante, né? Porque talvez previna que as próximas gerações consigam traçar essa linha do tempo com um pouco mais de facilidade, né? Sim. É uma sorte, um privilégio, né, da gente, porque meu pai tem uma importância cultural para o Brasil imensa. E assim, ele casou com mulheres que sempre cuidaram das coisas, né? Ele mesmo, meu pai sempre foi muito cuidadoso, ele é canceriano, adora guardar coisinhas, cuidar das coisinhas dele. Então, tem muita coisa da história preservada, assim. Pois é, e ao mesmo tempo você faz parte de uma família onde tem muitos registros. Vocês recentemente gravaram um reality, onde todo mundo conhece, onde todo mundo sabe quem são as pessoas que compõem aquela família ali. Muita gente conhece, mas confunde, né? Porque é tanta gente. Né? É filho de quem mesmo, neto? Você é irmã... Filha da esposa 2. Mas é isso, para você não tem problema, para você sempre levou numa boa, assim, de pertencer a essa família tão conhecida que todo mundo tem uma certa propriedade sobre a história da sua família. Eu sou a mais velha, né? Então... Aqui ainda tem mais memória também, né? É isso. Eu sou a mais velha, então... todos os outros vieram depois de mim. E tem muitas coisas que meus irmãos viveram e que eu, né, que eu vivi e que meus irmãos não viveram. E, por exemplo, a história toda da separação dos meus pais, do meu pai ir para o exílio, a gente estava presente, eu e Marília. O resto não, nasceram depois. Então... já nasceram em outras condições. Meu pai já um artista estabelecido no Brasil e fora do Brasil e tudo mais. Então, eles não têm esse legado. Eu já vivi outras coisas, né? E hoje em dia, assim, é um orgulho muito grande para a gente, sabe? Para mim, muito mais, ter acompanhado toda essa trajetória do meu pai, né? Dentro da cultura brasileira. E é um orgulho, é uma família... E aí, a coisa dos filhos, netos e irmãos, que vão também se misturando com a própria... Com as suas próprias famílias, música, né? E com as próprias famílias e com a música. Assim, eu me lembro que quando meu filho era pequeno, logo que ele começou a tocar, assim, ele começou a tocar do nada. Tudo bem, tinha instrumentos em casa, isso, né? Aí, de repente, eu ouvi, assim, um som de violão. Eu fui no quarto dele e falei... Você está tocando violão? Ele falou, tô.
Em cada intervalo da guerra sem fim, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto assim. Levei um susto assim. Aí, Mais um. Aí, na verdade, criança, blá, 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 eu achava que, bom, tudo bem, não, né? Botei ele para fazer uma aula de violão, tarará, essas coisas todas que a gente faz. Mas eu queria também que ele tivesse outras oportunidades na vida, como meu pai também fez com a gente. Ele não, assim, você não é obrigada a nada, você vai fazer o que você quiser. Por exemplo, Marília se formou em psicologia, e olha que a Marília ficou separada bastante tempo, morando, a família da gente mais morando no Rio e ela aqui em Salvador. Mas ela foi trabalhar com cultura também, acabou indo, virou produtora cultural, hoje em dia ela é produtora cultural. E movimento de família mesmo, um movimento de família, porque é forte, né? A Maria estudou nutrição, a Bela também. E hoje estão inseridas claro, também. É isso, acaba que é tudo... No mesmo caldeirão, na mesma panela. Agora eu quero saber de você, o que veio primeiro, Nara atriz ou Nara cantora? Nara cantora. Eu comecei a cantar com 13, 14 anos. Aí você já cantou, já pensando em cantar com seu pai, ou você... Não, na verdade, assim, eu não pensava nada. Adolescente, estava na escola ainda, tarará, mas aí eu falei que eu gosto de gente, né? Sim. Convívio. Meu pai chamou a Jussara Silveira, que era minha amiga, para cantar com ele num show, acho que foi no Troféu Caymmi, aqui em Salvador. E aí, ela era minha amiga também, né? Era amiga nossa. E eu falei, eu também quero. Já que Jussara vai cantar, eu também quero cantar. Aí ele falou, então vamos. Aí a gente começou a ensaiar e eu estreiei com 13 anos no Teatro Castro Alves. Nossa, no Teatro Castro Alves, que responsa, hein? Você já tinha essa dimensão ali do que você estava vivendo? Não, mas na hora deu um susto. Caramba. Tomou um susto. Eu tomei um susto. Inevitável também, né? E aí acabou que meu pai falou, você quer cantar? Então vamos nessa. Aí eu fui morar no Rio e tal. E aí eu comecei a pensar em outras coisas e comecei a estudar teatro. Aí fiz um teste para o programa da Globo, que era o Armação, passei. DJ Black Boy. DJ Black Boy. Gente, é maravilhoso esse personagem. Eu fui pesquisar, buscar umas coisas, é muito bom, Nara. Quem já sentou, levanta! Levanta o volume do rádio, gatinha, mais alto, gatinha! Você gostava? Adorava. Da atuação? Adorava. O programa era um programa muito bom. Acho que foi um dos pioneiros dessa nova linguagem. É verdade. De mistura de quadrinhos, música, essa coisa moderna que a televisão trouxe. Muito. O Armação foi um dos programas pioneiros, assim. Tinha uma equipe maravilhosa, a direção-geral do Guel Arraes, incrível, assim. Os escritores eram maravilhosos, era Patrícia Travassos, Nelson Mota, uma turma, assim. E eu vi que você fez cinema também, né? Fiz algumas coisinhas, poucas, assim. Eu estudei teatro na Faculdade da Cidade, no Rio, um curso da Bia Lessa, que era maravilhoso, assim. E aí fiz alguns curtas com a galera da faculdade, colegas, curtas de formação e tal, algumas montagens também, pouca coisa. Mas nessa época eu já cantava também profissionalmente, então era muito dividido, porque tinha aquela coisa de estudar, blá, 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 mas já tinha que ganhar dinheiro, já tinha que me sustentar, enfim, então... E a música sempre foi mais fácil para trabalho mesmo, para o sustento, porque eu já conhecia muitos, o meio já era... eu digo que
uma das melhores coisas que meu pai proporcionou para mim, assim, para gente, é a convivência com a turma da música, que é a melhor turma. É, né? Eu imagino. Músicos, produtores, holds, técnicos de som. Amo essa turma toda. Eu adoro conviver com essa galera. E aí eu conheço muita gente, já conhecia muita gente. Sim. Então é mais fácil arrumar trabalho, né? E aí você leva essa sua atuação pro palco. Você é muito expressiva cantando, né? Você interpreta muito a música. Teatro dá uma canja pra gente muito boa. Eu sempre digo isso para todo mundo, que teatro devia ser assim obrigatório para a vida, para todo mundo. Para toda a profissão, né? Toda a profissão. Devia ter muito teatro em todas as escolas, desde pequenininho. Assim. Teatro e música, né? São coisas que ajudam muito a gente. Não só para trabalho, mas a construção da personalidade da personalidade, né? De convivência, de conviver com o outro, empatia, tudo isso o teatro te dá, assim. A troca, né? Você saber ouvir, saber esperar, a sua hora de falar, a sua hora de se expressar, a maneira como você lida com seus próprios sentimentos diante das coisas, do que está fora. Como você usa o seu corpo como também, você usa você o seu trabalha corpo, com o público, exatamente, né? Exatamente. Isso o teatro te dá, né? Para a vida mesmo. E para a música isso é bem essencial. Para o palco, eu disse que eu sou tímida, né? E aí, assim, meu pai também é tímido. Sim. E aí, o palco você se depara, de repente, com muita gente na sua frente. E aquilo dá uma intimidada, né? Se eu não tivesse essa... E eu gosto de gente, aí eu olho para as pessoas. Eu me lembro de um comentário da Bela, minha irmã, agora na turnê da Europa, ela falou assim... Já reparei tudo como a Nara é. Ela entra no palco e ela dá um zoom na plateia, ela filma todo mundo, ela fica ali olhando para a cara de todo mundo. Para já saber quem está já ali. Já saber como lidar. Eu falo, é verdade. Eu sou bem assim. Eu dou uma olhada e eu gosto de conquistar a plateia. Eu gosto de... Eu falava muito isso para a Preta, porque ela ficava com medo, assim. Ai, os estrangeiros, nunca cantei pra gente assim, de que não conhece a minha música. Eu falo, mas essa é a melhor parte. A gente vai conquistar essa gente. É uma gente que não conhece a gente. Eu gosto de olhar para o olho da pessoa e a gente conquista com a nossa música, verdade, com a música, com o sorriso, com a simpatia, enfim. Nara, para mim, você tem o canto perfeito. Você é a backing vocal perfeita. Meu Deus. Sério, e eu fiquei trocando muito disso depois, quando o Gil fez um especial com o Baiana System, e que o Russo cantou muito com você, e ele falava isso muito dentro de casa. A Nara é a backing vocal perfeita. E aí eu falei pra ele, mas... Não sei, às vezes ser backing vocal perfeita parece... Porque a backing vocal é uma cantora, é um cantor, mas ele não está no centro do palco. Sim. Tem essa generosidade de não estar no centro do palco. Como é isso para você? Eu adoro. Sempre me perguntam assim, por que você não faz um trabalho solo? Eu falo, cara... Eu gosto tanto de dividir, de estar ali, apoiar. Esse é o meu barato, assim, é o que eu gosto de fazer. E eu faço isso não só com a minha presença, eu faço isso com o canto também, porque às vezes a gente... Meu pai, por exemplo, que... A gente não... claro que tem vocais que a gente elabora mais e tal, mas hoje em dia, que ele está mais velho e tal, às vezes ele precisa de um apoiozinho ali, aquela voz que entra naquela... que até lembra um pedaço que ele esqueceu.
eu gosto disso, sabe? Desse apoio. E eu acho que eu faço isso bem. Faz muito bem. Faz muito bem. Não é perfeito, mas é bacana, assim. Até mais, assim, eu já fui muito insegura também com a coisa do próprio canto. Eu conheço muitas vocalistas que são, assim, cantoras incríveis, que sabem muito mais de música do que eu sei. Então, às vezes dá aquele medo, mas eu acabei achando o meu lugar, sabe? Que é esse lugar, que é o lugar de apoio, de estar ali, de dividir, e dividir de uma maneira bacana, generosa. Não é aquela... Eu não quero ser mais do que ninguém. Eu cantei um tempão com a Emanuele Araújo no Moinho, e Manu falava assim, cara, Nara, às vezes eu olho para você e falo, ai, que bom que a Nara está aqui. Porque é isso. Gus falava a mesma coisa. É isso. Sabe, aquele artista pode olhar para mim e saber que pode contar comigo, sabe? Eu tô ali, eu tô ali. Isso é muito bonito, porque o público, ele ainda tem essa coisa não, mas é backing vocal, é um segundo, tá no segundo plano ali, como se isso fosse... Não, como se fosse menos, né? E não é menos, não é menos. A gente tem essa coisa de que o protagonista é o protagonista, a gente chama o cantor, o canário, tá lá na frente. Mas... Cara, o que seria do cinema sem os coadjuvantes, por exemplo? O que seria da música sem os músicos, acompanhantes? Seria de mim, apresentadora, sem seus meus parceiros? Sem nossas seria equipes. Só uma mulher falando sozinha, sem ninguém. Por isso que eu falei que eu adoro a galera da graxa, né? A galera por trás. Eu gosto de conviver com os técnicos, gosto de conviver com os músicos, gosto de conviver com a galera que trabalha com a gente, que é a melhor turma. É a melhor turma porque... Muito bom. Porque a música é a melhor turma. Isso que a minha próxima pergunta, o que é a música para você? O que é estar no palco para você? É isso, é exatamente isso que eu falei, é dividir, né? E música é divisão, na verdade. A gente não faz música sozinho. Lógico que tem os solos e tudo mais, mas você divide o tempo todo. Uma orquestra é cheia de músicos e né, cada um sabe a hora de fazer, tem o seu babado, o seu pedaço. E isso é lindo, assim, essa dividir. Construção coletiva a construção para coletiva. um material final, A né? gente aprende a dividir. Quando a gente aprende a dividir, a gente sabe que o nosso espaço individual, ele existe. É isso, assim, a gente faz parte do todo. Sim. E fazer parte do todo quer dizer que a gente é um. Então, e que é fundamental ali. E que é fundamental ali. É verdade. Essa é uma grande lição, assim, para mim. Eu sei o meu lugar, eu sei o meu espaço, e eu sei que eu não sou menor e menos do que nada. Bom, você está morando hoje aqui em Salvador. Voltei para a Bahia. O que é que você acha, primeiro, com a sua relação com a cidade, com essa capital baiana, e o que é que você acha que falta a Salvador? Calçadas. Boa. Essa é uma coisa que eu me irrito muito em Salvador, porque já melhorou um pouquinho, mas ainda falta. Calçadas espaçosas. Sim. Sombras nas calçadas. Calçadas que tenham árvores, que tenham sombras. Que é difícil andar em Salvador. Para quem anda a pé, assim, é muito difícil. Uma coisa que eu tenho falado muito com os meus amigos, assim, falta espaços para a gente mostrar o nosso trabalho. Espaços médios, porque a gente não tem, a gente tem, né, o Teatro Castro Alves, concha acústica, os grandes equipamentos, ou teatros menores. Tipo, não tem médio, né? Ou é pequeno ou é muito grande. Exatamente. Então, acho que falta espaços mais generosos para a gente mostrar o nosso trabalho.
E às vezes as pessoas falam, mas é investimento público. Não só investimento público, eu acho que os próprios artistas, os empresários, as pessoas podiam se empenhar mais em criar espaços para mostrar o trabalho da gente. Porque é aquela coisa, a gente chega para tocar e tem aquela caixa de som que não funciona, e o técnico que não é técnico, e aí... Blá, blá. Não, a gente quer... Com qualidade, né? Para poder trabalhar. Isso eu acho que é fundamental. E eu acho que essa é uma queixa recorrente. Essa é uma queixa recorrente. De muitas pessoas, né? De falar assim, puxa, e, assim, fica pequeno para fazer ali naquele espaço, naquela praça, no Pelourinho, mas eu também não tenho como encher uma concha acústica, achar uma data, às vezes até é difícil, exatamente. Porque é um lugar super requisitado. Exatamente, é complicado. E assim, claro que não é uma coisa só de Salvador, mas Salvador precisa muito mais. Assim. São Paulo é uma capital que tem muito espaço para música e teatro e as artes em geral. A gente aqui, o Rio tem médio, mas Salvador fica atrás de Recife. Recife tem muito mais, entendeu? A gente precisa... E olha que a Bahia é um celeiro musical, assim. Acho até que é muito por isso, porque tem muita gente, muita música, muito músico. E aí, não precisa. Faz aí, então assim, se muda. A galera tá fazendo show, aí chega aqueles 3 músicos maravilhosos, e aí sobem no palco. Dá um jeito e vira um showzaço, Vira um showzaço, e, bom, só acontece na Bahia. É verdade, é verdade. Mas a gente precisa, mesmo que seja assim, que tenha essa generosidade, a gente precisa de lugares... Né, mais profissionais. A gente quer profissionalização, assim, quer qualidade profissional. Você acompanha a política? Você é mais de acompanhar pelas mídias tradicionais, mais pela internet? Como é que funciona para você? Acompanho. Eu tenho... Né, nossa família... meu pai foi ministro da Cultura, então, assim, além da coisa toda cultural... tem a ligação política. Eu conheço muita gente da política, então, muitos amigos. Tenho amigos militantes radicais, tenho amigos militantes que não são tão radicais. Acompanho muito com os amigos e com a mídia também. A mídia é complicada, né? Porque hoje em dia, com essas fake news a gente tem sempre que apurar muito, pesquisar muito para saber o que é real, o que não é. E claro que tem coisas que a gente confia, tem jornalistas né, que a gente confia e tal, e aí a gente vai atrás. Mas é sempre com o pé atrás mesmo, né? Mas é sempre com o pé atrás. A coisa da fake news é uma avalanche, né? Que nos afundou numa seara de desconhecimento. O mais impressionante é como realmente tem gente que acredita. Eu mesmo. Acho. Uma das coisas que eu fico mais assim louca com essa, que eu acho que é uma coisa da modernidade, assim, as pessoas perderam a curiosidade. A gente está falando, vai atrás, pesquisa. Mas tem gente que não tem a menor vontade de pesquisar nada, não tem curiosidade nenhuma. Eu acho isso muito doido, porque é da inteligência humana a curiosidade, né? Sim. A vontade de saber, a vontade de aprender, a vontade de correr atrás do conhecimento. Se eu vou para um lugar que eu não sei onde eu olho no mapa. Vou dar uma pesquisada ali, né? Eu dou uma pesquisada. Eu sou dessas, que eu quero sempre... Mesmo que... eu não vou aprender exatamente no mapa, mas eu tenho uma ideia. Né? Você vai ali e vai fazer uma ideia de para onde você vai. Bom, a gente está gravando esse programa agora em dezembro de 2022, porque esse programa depois está na internet, então você pode assistir quando você quiser. Mas, muito recentemente, a cantora Margareth Menezes foi anunciada como a próxima ministra da Cultura do governo do presidente Lula, que assume a partir de 2023. Seu pai já foi ministro também, pela primeira vez uma mulher nordestina, preta, cantora, artista, assumindo o Ministério da Cultura. E ela nem assumiu ainda e muita coisa já está rolando, muita crítica já está sendo feita. Como é que você recebeu essa notícia? Eu adorei.
Adorei, adorei, adorei. Lógico que a gente fica especulando, né? E pensa mais em um nome, pensa mais em outro. Mas, assim, eu acho que o que vem é o que vem. Sim. E, assim, o que veio foi maravilhoso, porque você fica pensando, poxa, que coragem do Lula, né? De botar uma mulher preta, uma mulher que tem uma carreira artística e que, assim... E que vem do Nordeste da que Bahia. vem do Nordeste da Bahia e que, assim, tem muita gente em outros cantos do Brasil que nem sabe quem é. Exato. Então, muita coragem do Lula e muita coragem de Maga de aceitar. Muita assim, coragem. Muita coragem. A gente sabe que ela é corajosa, mas, assim, maravilhoso. Eu adorei, adorei. Eu espero de verdade e acho que ela vai fazer um grande trabalho. Estamos na torcida. Você exerceria um cargo político? Não. Vereadora de Salvador? Não. Deputada? Não mesmo, assim. Não mesmo, não mesmo. Acho que tem muito essa coisa do que eu falei de estar no palco. Sim. De estar convivendo aqui com a minha galera. A gente perde muito essa liberdade quando a gente vai para né, para dar a cara a tapa lá na frente, para uma coisa... Essa liberdade de poder falar o que eu quiser. Sim. E ouvir o que eu quiser. Sim. Isso eu não abriria a mão, né? Não. Porque tem que ter, é isso que a gente está falando, tem que ter coragem mesmo, tem que ter né? coragem, porque você se torna uma pessoa pública num outro nível, né? Quando você ocupa um cargo público, porque você passa você a ser... tem que medir muito mais, medir muito mais o que você vai dizer, o que você vai fazer, o que você vai falar, como é que você vai se comportar. Lógico que tudo isso faz parte do ser social em si, mas a gente, cidadão comum, tem muito menos cobrança. Uma pessoa pública já é mais complicado. Muito bem, mas aqui a gente está chegando ao final e a gente te nomeou presidente do Brasil. Nara Gil. Ia ser demais, gente. Ia ser maravilhoso. Eu tô vendo aqui essa cena. Olha só. Você subindo ali a rampa do Planalto com essa faixa presidencial. Nara Gil, presidente do Brasil. Eu queria saber o que é que você faria? Qual seria a sua principal bandeira? Eu acho que eu ouviria mais as pessoas. Ouvir as pessoas é muito essencial, sabe? E Lula faz isso, ele está fazendo isso. Eu achei incrível essa ideia de fazer os grupos de transição já para ouvir as opiniões de quem faz parte dos meios e tal. Isso é muito incrível, você ouvir, essa capacidade de ouvir que muitos políticos deixaram de ter, né? Ninguém ouve, quer fazer o que acha que sabe, o que, né, já vai, não, é isso que eu acho que as pessoas querem. Como assim você acha que as pessoas querem e você nem ouviu, nem sabe? Porque as pessoas, Gilberto Gil uma vez disse, né, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Às vezes você precisa ouvir, porque até o não saber, a pessoa precisa dizer, não sei. Não sei, pode ser que eu queira isso ou queira aquilo. Então, se a gente oferecer isso, tá ok, tá legal, tá bacana, é isso, ouvir, trocar, sabe? Muito bom. Aí, tá vendo? Ia dar uma boa presidente. Olha aí. Nara, pra gente fechar, a gente faz uma pergunta para todos os nossos convidados, que é: o que é política para você? O que é política para mim? Acho que política faz parte de toda a nossa capacidade de lidar com o outro. Né? Essa história que eu falei, de troca, em tudo você precisa da política. Lidar com o cidadão, lidar com o coletivo, lidar com as mazelas da vida, porque as mazelas da vida não vão deixar de existir, viu, gente? Não vão. Elas estão aí, mas a gente junto
a gente consegue, se a gente escutar o outro, se a gente trocar, se a gente... um sabe fazer isso, outro sabe fazer aquilo, e aí juntos a gente constrói. Isso é política. Isso é política dia a dia. E eu acho que isso falta muito para o brasileiro entender, assim, de que política é dia a dia. É a gente cobrar todo dia do vereador, do gestor da escola da esquina, o diretor do posto de saúde... Sim. As enfermeiras, o médico, a gente tem que cobrar todos os dias uma postura bacana, uma postura de convivência real, não é uma convivência, eu estou aqui, mas eu não gosto. Eu estou aqui, mas eu não quero, não gosto. Não é assim, a gente tem que conviver com tudo e com todo mundo. E ser aberto para tudo e para todo mundo, sabe? Não dá para abrir mão da política. Não dá justamente por isso, porque a política é a melhor forma que a humanidade descobriu para conviver e para levar, e para fazer o mundo crescer, para fazer a própria humanidade crescer. A gente vota e a gente tem que estar ali acompanhando o dia a dia. Exatamente. Bom, chegamos ao final. Nara Gil, muito obrigada. Que coisa boa conversar com você. Muito obrigada mesmo, já te admirava muito. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar aí a sua história comigo. Muito obrigada com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Obrigada, meninos. Cidadão Quem chegando, último Cidadão Quem de 2022. Eu queria agradecer imensamente pela sua companhia aí nos nossos programas, de vocês que curtem a gente, que compartilham, que assistem a TV Câmara Salvador, que acompanham a gente pela rádio, o formato podcast que chegou aí para ficar também, ou pelo YouTube a qualquer momento. Muito obrigada, de verdade. A gente se encontra no próximo ano. Um ótimo 2023 para você. Um abraço, Nara. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, querida. Obrigada a todos. E até a próxima. Tchau, gente. Em cada intervalo da guerra sem fim, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto assim. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira.